Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu gostaria de começar esse vídeo me apresentando rapidamente. Eu sou a Fernanda Miranda, eu sei que algumas pessoas me conhecem, outras não, e eu sou psicóloga, me formei em 2015 e desde então eu atuo na área clínica, né? Tanto com atendimento infantil quanto atendimento adulto, hoje mais focada no atendimento adulto. Depois da pandemia, os atendimentos online eles tomaram mais força e desde então eu tenho atendido bastante nesse formato online. Bom, eu não quero, com o meu conteúdo aqui, ficar falando muito de teoria, né? Eu sou muito espontânea, tanto que eu nem tenho pauta pronta, eu não tenho muito assim material assim que eu fico me apegando, porque eu realmente quero fazer algo diferente do que ficar só falando, explicando, por exemplo, uma teoria, né? E esse primeiro ponto que eu vim aqui falar para vocês é sobre uma questão da ansiedade. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que desde os meus 15 anos sofro de transtorno de ansiedade, né? Já tive crises de pânico de diferentes maneiras, algumas muito graves, né? Já enfrentei muitas batalhas com a ansiedade e isso tudo me colocou numa situação para além do teórico, né? Jung tem uma frase que eu gosto muito e levo para mim na minha profissão e até na minha vida pessoal, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu tô falando aqui como uma profissional da área de psicologia, sim, mas também tô falando como a Fernanda ser humano, a Fernanda pessoa, que também sente, que também sofre, que também tem medo, que também tem alegrias, prazeres, desejos, né? Sou feita do mesmo material, carne e osso, coração aí, cérebro, sangue, que pulsa, que teme. Então é desse lugar que eu comecei a pensar em vir falar um pouquinho, bater um papo. Por quê? Porque muitas pessoas podem se identificar, né? Isso é o meu jeito de ser. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Quem é meu paciente, quem já foi, sabe que eu gosto dessa troca humana, para além da teoria, da técnica, né? Mas essa troca humana que nos dá essa possibilidade constante de transformação. E aí, esses dias eu vi um vídeo muito interessante e com uma história. Eu gosto muito de histórias, de metáforas, né? De simbolizar. Eu acho que a metáfora ela nos leva para um lugar que nos convida à reflexão profunda e ao mesmo tempo tão simbólica, né? Que dá esse movimento que eu gosto. Eu particularmente gosto muito. E eu vi uma história muito interessante que é como eu quero começar aqui esse meu primeiro vídeo. A historinha dizia sobre um homem que tinha muita fé. Ele era um homem de muita fé. E aí, tudo ele agradecia a Deus, ele agradecia. Eu acolho muito o seu sagrado, tá? Independente da sua fé, da sua religião, ou de você ter ou não uma crença, todos nós acreditamos em algo, se não é algo religioso, pode ser o universo. Eu acolho muito esse lugar sagrado para você. Então, assim, cria aí na sua história, na metáfora que eu vou contando, pense no seu sagrado, no seu lugar aí de crença, de fé. E esse homem, ele tinha muita fé em Deus. E todos os dias ele agradecia por tudo que ele tinha, por tudo que ele ainda ia ter, pelo que acontecia de bom, mas também pelo que não acontecia, pelo que acontecia de ruim, tudo ele transformava em gratidão. E ele sempre tinha a gratidão em sua boca e em seu coração. Mas então esse homem foi fazer uma viagem de avião e esse avião acabou caindo. E ele ficou tipo aquele moço do náufrago, lembra daquele filme? Pois é, ele sobreviveu a essa queda, mas ficou ali perdido no meio do mato, ali da mata, né? Ficou por ali perdido, vagando, criando a sua própria realidade atual, sobrevivendo, instinto de sobrevivência, caçando, comendo, dormindo ali, montando sua própria realidade. E aí ele criou uma cabaninha no meio ali do mato, né? Onde ele caçava, dormia, ele criou uma cabaninha para ele dormir. E mesmo assim, todos os dias ele agradecia por estar vivo, agradecia por estar conseguindo caçar para comer. Ele agradecia, Deus, obrigado, estou vivo, Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma caça, por mais um alimento. Ele estava sempre nesse contato de gratidão, de olhar para o lado positivo. E ele nunca perdia a fé. Porém, um dia ele saiu para caçar e quando ele voltou, a cabaninha dele estava toda pegando fogo.
não sabe de onde, não sabe muito bem o porquê, não sabemos nessa história, mas quando ele voltou, a cabaninha que ele dormia, a barraquinha que ele tinha criado, estava em chamas, pegando fogo e se queimando toda, indo embora. Ele estava perdendo aquilo que ele construiu para sobreviver. E naquele momento, pela primeira vez, ele chorou. E ele se sentiu mal e ele disse: Deus, por quê? Eu tenho sido grato, eu tenho dado o meu melhor, eu tenho feito o que eu posso, eu tenho olhado para o lado bom, eu tenho tido fé. E por que permitiu que a minha barraquinha, que a minha casinha, que eu estou construindo com tanto sacrifício, fosse destruída? E o coração dele sentiu aquilo. Pela primeira vez, a fé dele deu uma esmorecida, ele ficou mal. Mas horas depois, na nossa história, na nossa metáfora, apareceu um resgate, um socorro, um barquinho lá, um navio, sei lá, o que a gente possa imaginar e projetar nessa ideia. E esse homem veio nesse barco e falou: vamos, você tá aqui há quanto tempo? Nós te achamos. E eu, o mocinho que tinha fé, gratidão, mas estava triste naquele dia porque sua barraquinha se queimou, ele falou: mas como vocês me acharam? E eles falaram: nós ouvimos o teu grito de socorro, o teu pedido de socorro e viemos. E ele falou: mas como me acharam? Eu não sei, eu não fiz pedido algum. E então esse homem disse: nós vimos o sinal de fumaça. Nós vimos o sinal de fumaça, o fogo, e nós viemos atrás em busca de resgatar. Entendemos como um pedido de socorro. Uau! Que simples e que profundo. Aquilo que parecia ser o que ia destruir a história daquele rapaz, a história de fé, de perseverança, a criação, a gratidão, tudo que ele estava em movimento, de estar sempre agradecendo, criando fé, não desistindo, aquilo que parecia ter vindo como um final na vida dele, seja um final físico, porque ele não ia ter onde dormir, ele ia ter que começar tudo de novo, ele estava triste, desanimado, também final emocional, espiritual, porque ele estava ali desanimado, triste e também ao mesmo tempo perdendo a fé. Foi o quê? Foi o que enxergou ele, foi um socorro de Deus, do divino, do sagrado, de cada um, do universo, da vida, que disse: eu te encontrei, eu estava aqui, eu tô vendo. E aquilo que parecia ser no meio do caminho um problema, uma coisa ruim, foi a solução, foi a ponte que levou ele para o destino final, para a salvação, para ser encontrado. Percebe? E aonde eu vou chegar com isso, Fernando? Da onde você tirou essa historinha? Por que você gostou tanto dessa historinha? Por que no primeiro vídeo essa historinha? E eu vou te contar o porquê. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ter crise de ansiedade. Com 18 anos, mais ou menos, isso foi intensificando muito, até que com 19, no meu primeiro pro segundo ano de faculdade, eu fiquei muito doente. Crise de pânico grave, hospital, 2 a 3 vezes por dia, pânico, ansiedade generalizada, sensação de morte iminente, muito sintoma, muito mal-estar, que vou compartilhar mais pra frente algumas coisas. E naquele momento eu não entendia, eu tinha um lugar muito sagrado também de fé. Eu era uma pessoa extremamente religiosa naquela época e eu não conseguia compreender o que Deus tinha pra mim, o que a vida tinha pra mim, por quê? Eu tô escolhendo um curso de psicologia, não tô conseguindo dar conta das minhas questões. E aquilo tudo era muito estranho, confuso e sofrido demais. E naquela época, uma pessoa na minha vida muito especial me ajudou muito. E eu me lembro exatamente da voz dela me dizendo: Fernanda, isso que você tá vivendo hoje é muito o que vai ser amanhã a sua ponte no seu trabalho. Você vai conseguir entender melhor as pessoas, você vai conseguir ter empatia de uma forma muito mais intensa e profunda do que só o livro, do que só a técnica, do que só a teoria te explica. Você vai conseguir ter uma ponte, um acesso a essas dores de uma maneira diferente. O que eu faço não entende agora, mas um dia entenderá. Assim dizia Jesus na sua palavra já. Então naquele momento era tudo confuso, sofrido, mas eu vou te falar uma coisa. Difícil dizer isso, mas é realmente isso que eu sinto no meu coração. Se eu pudesse, eu precisasse, eu viveria tudo de novo para trilhar o meu caminho, para chegar a ser a pessoa que eu sou hoje. Tô livre 100% da ansiedade, das crises? Não estou. Mas hoje me sinto uma pessoa completamente mais forte, mais intensa, mais segura e mais preparada, principalmente profissionalmente, para acolher uma pessoa, por exemplo, que tem essa questão da ansiedade, que tem uma questão de pânico.
E é até curioso, né, como a clínica, esse encontro nos transforma. Como Jung dizia lá atrás, né, seja apenas uma outra alma humana, como isso é real e profundo. Porque quando eu encontro com esses pacientes, é uma transformação mútua. E como é curioso como esses pacientes chegam a mim pela minha energia, e eles nem sabem muitas vezes que eu também tive pânico, ansiedade. Percebe? O movimento, né, que tá para além. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Aquilo que muitas vezes parece que vem para nos destruir, para nos desestabilizar, para nos gerar paralisia, né? Que vai consumir, que vai parar. Perdi tudo, não tenho para onde ir, socorro. O que eu faço agora? Eu achei que eu tava construindo algo, eu achei que eu tava. Respira. Isso pode ser uma grande ponte para te levar no seu destino. Então, eu começo hoje essa minha jornada aqui de troca, de partilha, deixando para você essa mensagem, em primeiro lugar. Essa mensagem desse moço, dessa fé. Não importa o que pegou fogo aí, qual foi a barraquinha, a cabaninha que destruiu, né? O que quebrou na sua vida, o que foi desestabilizado, o que saiu do lugar, o que parece que pegou fogo aí, que, meu Deus, por quê? Por que, Deus, isso aconteceu? Eu tenho feito, eu tenho falado, eu tenho agido, eu tenho tido gratidão, eu tenho tido fé. E por que isso está acontecendo comigo? Não pergunte mais o porquê. Agradeça hoje, continue agradecendo. Fica nesse lugar. O socorro tá chegando, porque isso aí que aconteceu para desestabilizar é uma ponte. Ó, troca de visão, troca de lugar. Percebe? Não enxergue isso como um final, enxergue isso como um recomeço, como uma forma de mudança de rota. E depois de lá dos 19 anos para 20 e tal, eu tive muitas outras histórias no meio do caminho, que foram me capacitando, que foram me ensinando, que foram me fazendo crer, descrer, desconstruir e ressignificar. E é sobre isso. A palavra é ressignificar. Na nossa vida nós vamos ter que muitas e muitas vezes ressignificar. Ressignificar crenças, ressignificar sonhos, ressignificar caminhos, ressignificar medos, desejos. E é esse o meu convite. Vamos ressignificar a nossa história juntos? Vamos em busca aí da nossa história, de olhar para dentro e através desses movimentos aí, de olhar para dentro, de pensar, de refletir, de olhar para essas histórias, de metáforas, a gente fazer um movimento que nos leva a essa ponte, que faz a gente fazer, que leva a gente a fazer a travessia para chegar aonde a gente realmente quer e aonde a gente realmente merece estar. Se fez sentido para você esse vídeo, se você me assistiu até agora, eu agradeço. Espero que você tenha um lindo dia, uma ótima semana e que Deus abençoe você. Muita, 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 muita saúde e que a gente possa seguir juntos. Um grande beijo. Até mais.